Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula nessa semana, né? E essa semana você sabe que a gente está na semana dos estudos intensivos, isto é, finalizando aí os trabalhos desse terceiro bimestre, né? A nossa última semana do terceiro bimestre. E para isso, né, a gente faz toda uma recapitulação de tudo que a gente já vem estudando até aqui, né? Esse terceiro bimestre a gente pôde dedicar um pouco mais às reflexões sociológicas sobre a ideia de Estado, a ideia de política, né? Como que o Estado ele exerce o controle, até mesmo assiste a cada um de nós, nos ajuda, tenta sanar as precariedades aí de cada cidadão e da sociedade como um todo, né? Então é a partir dessas ideias que a gente vai trabalhar aí, né, a partir da aula de hoje, que tem o seguinte tema: o Estado e sua influência sobre quem? Sobre cada um de nós, né? Então vamos lá. Aí eu trouxe aí uma citação que eu achei bem interessante e que também está lá, né, no livro de vocês. Eu vou deixar ali a página certinho para quando forem procurar achar lá no livro didático de Sociologia. E a citação é de quem? É do Frei Beto, que ele é, né, um escritor, um jornalista e também um frei dominicano. E ele estudou bastante, né, dedicou bastante tempo da sua vida para estudar um pouco a sociedade. E ele diz o seguinte, quando ele vai falar da ciência política ou da próprio Estado, a seguinte questão: de fato, não vemos no Estado apenas governantes, né? Ministros, funcionários, homens e mulheres que falam em nome do Estado e o representam. O Estado não é nem mesmo uma organização de organizações, a soma das instituições que o compõem. Pode-se entrar e sair de uma organização, mas não há como sair do Estado. Então veja bem o que ele está dizendo: não há como sair do Estado. Precede-nos, ou seja, ele vem antes. Nascemos nele, somos por ele ministeriáveis ao longo de toda a nossa existência. Aliás, as duas pontas, nascimento e óbito, né, começam e terminam no Ministério da Justiça. Lá vão bater os nossos registros de quê? De nascimento e de óbito, né? E depois ele continua. Da justiça, passamos ao Ministério da Saúde, ao tomar vacinas. Em seguida, ao da educação, né? Ao ingressar numa escola. E depois ao do trabalho, ao obter um emprego. Então, essa é a citação aí, né, do Frei Beto. Ele, como jornalista, escritor e um estudioso assíduo aí sobre o comportamento, né, da população brasileira e, de certa forma, do mundo, ele nos traz essa reflexão hoje. E que interessante pensar, né? Não tem como nós sairmos do Estado. O que ele quer dizer com isso? Eu não posso sair do Estado. Por que eu não tenho como ou possibilidade de sair desse Estado? Porque o Estado, de certa forma, ele controla todos os quatro cantos, né, do território chamado país, Brasil, no caso do Brasil em que estamos, né? Então toda e qualquer ação nossa é visível, é notificada ou está sob os olhos do Estado. Veja o que ele diz, né? Desde que nascemos, ou seja, as duas pontas aí da vida, que é como ele coloca, né? Desde o nascer, o nascimento ao óbito. O que é isso? Nascer é o ato inicial de um indivíduo, ele vem ao mundo. Já tem que fazer o que lá? O registro de nascimento. É o famoso RG, que tem até a numeração certinha, né, de quando você nasceu e de que número você vai fazer parte do seu RG. E depois de óbito, ou seja, quando você deixou de existir, morreu, faleceu, né? Então tudo isso quem controla, quem tem a manutenção do poder e de controle do ser humano? O Estado. E ele está nas várias fases da nossa vida nos controlando, né, gente? Vamos pensar aí. Se no nascimento já tem que registrar, né? E depois, quando pega ali alguns meses, né, ou um ano, enfim, começa a ter as vacinações. Aí eu tenho que ir na onde? No Ministério da Saúde. Ali é quem? É o Estado também, né? Mais à frente, eu vou para a escola. Aí tem o Ministério da Educação, é o Estado também, né? Aí depois, quando eu pego uma certa idade, já tenho a minha primeira experiência de trabalho.
o que eu tenho que também fazer? Ministério do Trabalho. Quando eu vou ser fichado em carteira, o Estado também está sabendo que eu estou trabalhando, vai saber quanto que eu ganho, quanto que ele vai poder tirar em impostos, né? E mais à frente, quando eu vou para a faculdade, também o Estado tem essa noção, essa visibilidade que às vezes até me ajuda com o ProUni, o FIES também é o Estado, né? Enfim, tem várias questões das quais a gente percebe que o Estado está sempre nos assistindo e também nos regulando, nos educando. O termo mais correto seria nos civilizando para viver em sociedade. Então, talvez é justamente nessa dimensão que o Frei Beto, né, ele quis dizer que não podemos sair dos olhos do Estado, né? Quem trabalha numa organização, numa empresa e tal, se ele se demitir ou for demitido, ele vai embora. Ele sai e a empresa não monitora mais ele, não vê mais ele. Mas do Estado não tem como, né? Uma vez fazendo parte da sociedade, o Estado está constantemente nos assistindo, né? Nos controlando, nos educando, nos permitindo ter a garantia dos direitos, mas é sempre essa mediação, né? Cidadão e Estado e sociedade. Então, alunos, é dentro dessas questões que a gente vai estar estudando hoje, né? Nessa semana, vamos dizer assim, que estamos nos estudos intensivos e refletindo um pouco mais o verdadeiro papel do Estado e como ele exerce um poder sobre cada um de nós. Então, desde já agradeço a atenção e até a próxima aula, alunos.